A Bíblia diz que o Senhor é bom e a sua misericórdia, a sua bondade, ela se estende de geração em geração. E o fato do Pai ser bom não implica que Ele não vai permitir coisas acontecerem na nossa vida para nos tirar da zona de conforto. Deus nos tira da zona de conforto constantemente. Parece que quando um filho nosso quer dormir um pouquinho a mais e a gente fica incomodado e vai lá, o meu amigo desperta. E se ele não despertar, a gente faz alguma coisa de muito barulho para ver se ele levanta nesta noite, nesta manhã, melhor dizendo, que o Senhor nos desperte. Eu não estou dizendo que os irmãos estão dormindo, mas às vezes, irmãos, nós precisamos de um chacoalhão um pouquinho mais forte, para que Deus nos tire da inércia e nós passemos a buscá-lo com a intensidade que Ele quer ser buscado. Não é o buscar por aquilo que Ele pode dar, é o buscá-lo por aquilo que Ele é. Buscar a Deus por aquilo que Ele pode nos fornecer é mero interesse, mas buscar a Deus por aquilo que Ele é amor. Nós buscamos a Ele porque o amamos, e a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Jesus disse aos seus discípulos: não foram vocês que escolheram a mim, eu escolhi vocês. Eu vos escolhi, dei nome, eu vos escolhi, vos nomeei para que vocês venham a prosseguir, a ir, deem frutos e os vossos frutos permaneçam. Jesus te escolheu, meu querido. Jesus não te escolheu somente para estar aqui. Isso aqui é o momento que nós estamos vivendo. Não desprezemos Ele em hipótese alguma. Mas Jesus nos escolheu, não é um momento da escolha somente, é uma vida. Jesus te escolheu, e eu tenho certeza e convicto sou que uma vez escolhido por Ele, Ele não nos abandonará. Abra sua Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Louvar a Deus pela vida do irmão Natanael, vida do irmão Jader. Deus abençoe, meus queridos. Prazer estar com os irmãos aqui. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Minha esposa está ali no fundo. Meus filhos, uma está dormindo e o outro acho que está dormindo também. Mas um está dormindo em casa. O outro a gente não sabe onde está, mas sabe que está guardado pelo Senhor. Está no teste de sobrevivência, vai sobreviver em nome de Jesus. Está lá no quartel. Deus abençoe. Capítulo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo de número 16, e nós vamos ler, e nos diz assim a palavra do Senhor: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém. Eu estava lendo alguns textos e eu me deparei com estes versículos. O Espírito Santo de Deus me fez lembrar desse texto no momento em que Paulo está falando a respeito de Jesus ser o único assunto do seu ministério. E ele vai discorrer para a igreja de Corinto, dizer que eles eram cartas não fechadas, não seladas, mas essa carta que eles eram abertas, e essa carta eles eram escritas no coração, e eles eram conhecidas e lidas por todos os homens. Paulo está falando do testemunho daqueles homens. E ele vai dizer no capítulo 3 que o ministério daqueles homens era um ministério da nova aliança, o Novo Testamento. E ele fala no capítulo 4, versículo 1: pelo que tendo este ministério, o ministério da nova aliança, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos.
E ele, no discorrer desse texto, ele vai falar algumas coisas que são interessantes. Ele vai falar: olha, nós não nos pregamos a nós mesmos, mas nós pregamos a Jesus Cristo, o Senhor, Senhor nosso, do qual nós somos servos. E aí ele fala o seguinte: olha, nós temos esse tesouro, esse ministério dado por Cristo, em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ele não está falando na questão do fato de nós sermos barro, mas ele está falando a respeito da preciosidade, não somente o fato de sermos barro, mas da preciosidade daquilo que Deus nos confiou, que é o anunciar a nova aliança, a reconciliação de Deus com o homem, o amor de Deus demonstrado em Cristo Jesus, quando este morre na cruz do Calvário por nós. E ele fala o seguinte: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E essa tarde, irmãos, eu estava pensando eu gosto muito de estudar alguns personagens da Bíblia, porque as histórias desses homens para nós são um exemplo. E a Bíblia nos fala a respeito de pessoas que viveram intensamente alguns momentos da sua vida, a ponto de esquecer o propósito. Isso tem algo que nós precisamos sempre entender: que o projeto de Deus para nós tem um propósito, e que esse propósito, muitas vezes no decorrer desse processo todo, desse projeto que Deus fez para nós, nós temos situações que são muito dolorosas, porque dificilmente, irmãos, nós vamos ver alguém desistir de uma situação boa. Dificilmente alguém vai desistir de algo bom. Tem alguns doidos até que desistem. Mas se nós chegarmos aqui e oferecermos uma coisa muito boa para alguém, difícil até ele dizer que não. Ele vai aceitar aquilo, vai viver. Não, eu quero. Se eu chegasse aqui hoje e dissesse: irmãos, olha, tem um emprego para você ganhar R$1 milhão por ano, me dá aqui agora. Você nem vai perguntar o que vai fazer, meu irmão. Você vai visar o resultado. Só que quando nós começarmos a discorrer: olha, para você ganhar isso, você vai sofrer tal coisa, você vai passar tal situação, você vai ter dias que você não vai dormir. Aí a gente começa a pensar: opa, será que realmente vale a pena? A gente começa a colocar as coisas na balança, quando a gente vê o ônus que as coisas têm. Que bônus todo mundo quer, meu irmão. Eu falo sempre: cargo todo mundo quer, não quer o encargo que o cargo traz. O bônus todo mundo quer, mas o ônus que o bônus produz, muitos não querem. Dizer que vive para Cristo, todos querem. Sai aí na rua perguntando: Jesus te ama? Ele falou: eu amo ele também, mas eu não quero viver com ele. Quantas vezes no decorrer da vida, nós no momento do evangelismo, nós vamos falar: meu irmão, Jesus te ama. A pessoa: não, mas eu tenho Jesus no meu coração. Mas é pro forma, eu não quero ter muito compromisso com ele. Eu quero que ele fique lá, eu aqui. Eu só não quero ir na igreja, eu não quero ficar lá de joelho dobrado, não quero pôr terno, não quero pôr gravado, não quero ser crente. Mas eu tenho Jesus aqui, ele acha que está tudo bem. Ele quer o bônus de ir para o céu, mas não quer o ônus de viver uma vida sofrendo por amor a Cristo. Não quer as dificuldades que a cruz traz. Mas nós, irmãos, aceitamos o projeto por completo, sabendo que ele produz dor,
sabendo que Ele produz situações difíceis, sabendo que Ele produz tribulação, sabendo que Ele tem no seu bojo angústia, sabendo que Ele tem dor, sabendo que Ele tem perseguição, sabendo que muitas vezes nós passaremos por angústias e das mais pesadas possíveis. Falar de um evangelho que só produz doce e que o sabor dele é tão doce quanto o meu, irmão, é conversa fiada. Evangelho é dor, é sofrimento, mas saiba, tem essa convicção, tem recompensa da parte de Deus para nós. Não é à toa, irmãos, que nós dobramos os nossos joelhos diante de Deus. Quem você vê dobrado o seu joelho diante de alguém que não seja diante do Senhor? Pastor, nós vemos ali, os irmãos disseram que tem cena de macumba aqui, né? Eu disse aos irmãos, eu estava numa igreja aqui em Guarulhos esse dia atrás, domingo passado. Eu disse, irmãos, eu moro numa rua onde tinha um que era parede comigo. E quarta-feira, meu irmão, era só a graça. Eu ainda estava congregando em Guarulhos. E nós saímos para ir para o culto de ensino ali na sede em Guarulhos. E quando a gente saía, o pessoal estava subindo a escada. Quando a gente voltava, irmãos, ainda o batuque estava lá e ia até altas horas. Aí a gente falou, graças a Deus, vamos mudar. Quando nós mudamos, mudou para um de frente. Não teve nem de respiro. A gente passou assim a pandemia. Falei, Jesus, graças a Deus esse negócio fechou. Meu irmão abriu semana passada, mas foi com força. E às vezes, irmãos, a gente vê a empolgação das pessoas ali dentro, o desejo que elas têm de estar ali. E uma noite eu subi num lugar ali em casa e dali eu olhava lá dentro, quase à mesma altura eu estava, numa parte mais alta de casa, e eu conseguia ver, eles são num salão assobradado, e eu vi as pessoas cheias de demônio, irmãos. E eu olhava para aquilo e falava, Jesus, ou mata ou salva, porque não tem o que fazer aqui. Jesus, ou fecha esse negócio, mas como tu não veio para destruir o homem, tu veio para salvar, então salva, Senhor, mas acaba com esse negócio. E eu dobrava o joelho, ficava de pé, dobrava o joelho, ficava de pé. Deus, eu não aguento mais isso aqui na minha frente. Aquilo perturba a nossa alma, irmãos, nos angustia. A gente vê pessoas totalmente endemoniadas ali dentro, e aquilo mexe com a gente. Mas tem muitos irmãos que têm olhado para a cruz de Cristo, observado as lutas que vivem, e achando que lá fora está melhor do que aqui. Mas deixa eu te dizer algo importantíssimo para a sua vida hoje. Não porque eu estou dizendo, é porque a palavra diz. A Bíblia nos diz que nós somos o templo do Espírito Santo, proveniente de Deus, habita em vós. Não sois de vós mesmo. Você tem um dono, você tem um possuidor, e Ele não abre mão da tua vida para ninguém. Não ache você que lá fora está melhor, porque quem está lá fora tem desejo no seu coração de aqui adentrar e sentir o que você sente, mesmo com as suas dores, mesmo com as suas lutas, mesmo com as suas tribulações. Ele desejava estar aqui hoje e sentir a presença de Deus como você sentiu, louvar a Deus como você louvou, adorar a Cristo como você adorou, e sentir o Espírito Santo sobre a tua vida. Meu querido irmão, em nome de Jesus Cristo, a despeito de qualquer coisa, avance. Quando a gente olha para a Bíblia, irmãos, eu vejo história de pessoas que às vezes não entenderam o projeto, às vezes entenderam o projeto, aceitaram o projeto, mas quiseram desistir do projeto. E pessoas que desanimaram na metade do caminho pelas suas próprias atitudes e fala, Deus, deixa esse negócio para lá. Quando a gente olha para a vida do profeta Elias, quando a gente olha para a vida, nosso irmão aqui falou a respeito de Abraão. Eu estava lendo esses dias a respeito de Agar. Agar era uma escrava, não tinha direito sobre a sua própria vida, sequer tinha liberdade de fazer alguma coisa. Mas a Bíblia diz que num determinado dia Sara acordou e
Eu acho que quando a pessoa espera muito Deus agir, ela fala, deixa eu ver se eu consigo dar uma ajudinha para Deus hoje. E a Bíblia diz que ela olha para o seu marido e fala assim, olha, quer saber de uma coisa? Você vai ter filha da escrava. E eu não consigo entender muito Abraão, irmãos, porque parece que Abraão não falava muito não para Sara, né? Acho que Sara era mais forte ali, né? Diz que às vezes parece que as pessoas querem inverter a ordem. Essa ordem de Deus não inverte, viu, meu irmão? Mulher é cabeça, o homem é a cabeça, a mulher não vai ser cabeça nunca. E isso não deixa ela menor do que o homem. Pelo contrário, um dia um pastor fazia um casamento e o pastor disse assim, olha, irmão, o cabeça da casa é o marido. Ela disse, eu sou o pescoço. E eu pensei nisso muito tempo, irmão. Eu falei, mas é verdade, irmão. Não é que a mulher tinha razão? Porque a mulher sábia, diz a Bíblia, que ela edifica a sua casa. Esse edificar é gerenciar. A gerência da casa não está na mão do homem, está na mão da mulher. A administração do lar é da mulher, meu irmão. E automaticamente vai fazer a cabeça do marido virar para onde ela quiser. Mas não que ela possui o intelecto do homem, ela possui o coração dele. Mas parece que com Abraão o negócio era meio diferente. Parece que Sara bateu o pé e vai ser assim, acabou. E a Bíblia diz que no momento em que Agar engravidou, Agar acho que colocou um saltinho um pouquinho maior e cresceu. A Bíblia diz que ela começou a desprezar Sara. Sara não tolerou muito não. E olhou para Abraão e falou, Abraão, o meu agravo seja sobre ti. Agora como a tua escrava engravidou de ti, agora ela me despreza. Abraão falou assim, se vire com ela. E a Bíblia diz que ela maltratou Agar. E Agar, ó, fugiu. Agar foge. Você imagina uma mulher grávida num deserto. Tem o que preparado para essa mulher, meu irmão? Nada, ela vai morrer. Vai morrer ela, vai morrer a sua história, vai morrer seu filho. Mas a Bíblia diz que o Senhor vai ao seu encontro no momento em que ela está andando no deserto errante. E Ele vai fazer uma pergunta, o que tens, Agar? O que está acontecendo contigo, Agar? E ele fala assim, ela diz ao anjo, olha, a minha senhora Sara, ela me maltratou muito, porque eu engravidei de Abraão, meu senhor. E eu imagino ela dizendo, eu não quero mais voltar para aquele lugar. Eu não quero mais adentrar naquela casa. Eu não quero mais morar ali. Eu prefiro morrer do que sofrer aquilo que eu estou sofrendo ali dentro. A resposta de Deus para ela naquele dia é, volta e humilha-te debaixo da mão da tua senhora, porque de ti eu também abençoarei aquele que está no teu ventre. O nome dele é Ismael, porque eu tenho ouvido. E a Bíblia diz que a fala de Deus para ela é, volta e se humilha. Oh meu irmão, Deus nos diz nesta noite que muitas vezes Deus vai permitir que nós passemos situações das quais nós vamos nos sentir humilhados, mas Deus tem um projeto, e o projeto de Deus passa pela escola do sofrimento, de muitas humilhações, de muitas situações que nós não queremos passar. Passa por esse projeto, não adianta. E Deus faz de promessas, príncipes procederão de ti. Eu vou fazer deste menino um grande homem. Ele vai ser muito forte, vai ser valente, vai ser teimoso. Vai uma grande nação sair dele. E a Bíblia diz que assim como Deus falou para Agar naquele dia, hoje nós vemos cumprida ainda esta palavra. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que tem dito acerca de mim e de ti. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. O que é isso?
Deus está olhando, Ele fala. A Bíblia diz que a palavra dEle, quando Ele fala, ela não desce para tornar para Ele sem efeito. Ela vai e faz aquilo que Ele mandou que seja feito. Deus falou, vai ser, ponto final. Concorde o homem ou não, aceite o homem ou não, seja ele humilhado ou não, Deus cumprirá a sua palavra. Deus vai cumprir a palavra que tem dito a nosso respeito. Deus cumprirá tudo aquilo que disse a seu respeito, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Tem dias que Deus vai lhe permitir, ouça bem, engolir alguns sapos. Pastor, meu irmão, pastor, você não vai estender a mão? Vou não. Pastor, nós não vamos pular? Não sei, meu irmão, se quiser pular, fique à vontade. A alegria é sua. Não, pastor, mas não vai ter o movimento, a profecia? Não sei, meu irmão. O dom está só aqui? Não, bem. Mas pastor, não tem não, meu irmão. É aquilo que Deus está mandando lhe dizer. Deus vai permitir você engolir alguns sapos, mas vai ter dia que Deus não vai permitir você engolir, porque engolir direto você não sente o gosto. Deus vai permitir alguns dias você ter que mastigar, vai ter dor, vai ter sofrimento. Não desista do projeto de Deus para a sua vida. Pastor, vamos humilhar. Deus olhou para o seu povo e disse, fui eu que te levei para o deserto, para te humilhar, para fazer você passar situações difíceis, para te permitir ter fome, para permitir você entender que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. Entenda, fui eu que fiz, sou eu que estou fazendo. E se Deus permitir, pastor, o que eu faço? Continue. Continue. Nós não somos daqueles que olham para trás. O nosso alvo é para frente, é para cima. Nós esperamos Jesus, nós esperamos o Senhor, nós esperamos o Senhor, e assim continuamos o buscando. Tem tanta gente, irmãos, não só pensando em mudar de igreja. Tem gente pensando que não vale mais a pena servir a Cristo. Deus te diz nesta noite, o projeto que eu tenho com a tua vida, não é, irmão, às vezes pensa, Deus tem um projeto comigo, você é grande. Não, meu irmão, não é isso não. Não, meu nome vai soprar na cidade inteira. Não é isso que Jesus está falando, não. Deus está falando de um projeto. Deus está falando de uma ação dele sobre a tua vida. A tua vida vai ser um testemunho. A Bíblia diz que quando passava o profeta, a mulher olhava, e quando ele voltava, a mulher olhava, quando ele passava de novo, até o dia que ela chama o teu marido, eu tenho visto que esse homem que passa por nós, ele não parava, ele só passava. É um santo homem de Deus. A tua vida é para ser um testemunho no meio daqueles que você vive. Testemunho. Jesus nos chamou para ser as suas testemunhas. E como Jesus viveu, foi ofendido e não revidou. Ah não, pastor. Pois é. Foi açoitado e não revidou. A Bíblia diz que ele não abriu a sua boca. Mas ele é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, sim. Mas ele manteve-se no seu lugar. Mantenha-se no seu lugar. Mantenha-se na posição de crente, de servo do Senhor. E espere o agir de Deus sobre a tua vida. Pastor, o que Deus vai fazer? Vai passar com rolo compressor sobre os meus inimigos? Não. Jesus vai salvá-los. Vão andar do seu lado. E você vai entender que Deus é poderoso para salvar. Deus é poderoso para transformar. Ainda que seja o mais vil pecador. A Bíblia diz, meus irmãos, a respeito de um profeta por nome Elias, que mesmo depois de fazer tanta coisa, de orar e descer fogo do céu, de matar os profetas de Baal e os profetas de Azera, a Bíblia diz que ele sofre uma ameaça. E essa ameaça o leva para dentro de uma caverna. De um deserto
ele se esconde. E a Bíblia diz, irmãos, que quando ele chega naquele lugar, e Deus vai ao seu encontro, e a pergunta de Deus para ele é interessantíssima. Porque a gente lê e fica, Senhor, Deus olhou para ele, Elias, o que fazes aqui? Ela soa até um pouquinho diferente, mas vamos trazer para uma linguagem um pouquinho mais popular, nossa. Deus estava perguntando para ele, o que você está fazendo aí? Esse o que você está fazendo aí é uma fala de Deus para Elias, como a não aceitação de Elias naquele lugar onde ele estava. Ele não tinha aprovação de Deus para estar ali. A decisão de estar naquele lugar, Elias, não era divina, era humana. A Bíblia diz, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. O que isso significa? Elias era um homem. Elias não era um super-homem. E às vezes a gente acha que é. Às vezes a gente, porque prega, porque canta, porque pula, porque tem dom espiritual, porque faz alguma coisa para Deus, a gente acha que é o máximo. Eu não estou dizendo o máximo sobre as pessoas, mas a gente acha que pode enfrentar um inferno de peito aberto. Mas a Bíblia diz que a gente tem que tomar muito cuidado, se revestir de toda a armadura de Deus, para que no dia mau a gente possa estar firmes e, havendo feito tudo, permanecer no seu lugar. Meu querido irmão, em nome de Jesus, Satanás tem seta pronta para nós, mas tem escudo da fé da parte de Deus, para que você resista aos dardos inflamados do maligno. Deus tem armadura pronta, resista ao mal, em nome de Jesus Cristo. Se você, a Bíblia diz que se eu e você nos mostrarmos frouxos, e é clara, no dia da angústia a nossa força é pequenininha. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, estava sujeito aos mesmos pecados que nós, sim. Mas uma das paixões, e o que a Bíblia está dizendo, a questão das paixões, Elias era um homem espiritual, mas Elias tinha sentimento, e uma vez que tocaram no seu sentimento, Elias correu. Pastor, Elias está fugindo. A Bíblia diz que Elias tem medo. O sentimento de Elias é medo. Elias não queria o quê? Senhor, estão querendo me matar. Então faz o seguinte, Deus, mata-me o Senhor, não deixa esse povo me matar não. E olha como é interessante, como a gente não entende o projeto. Elias tem medo do quê? De que Jezabel o mate. Elias vai pedir o quê para Deus? Deus, me mata o Senhor, é melhor eu não viver mais. O que acontece com Elias? Elias é tomado, a Bíblia diz que Elias não morreu. Meu irmão, entenda o projeto de Deus para a sua vida. Não é o que as pessoas querem, não é o que você quer, é o que Deus quer que vai prevalecer sobre a minha, sobre a tua vontade, sobre a minha vida, sobre a tua, sobre a minha casa, sobre a tua casa prevalecerá a vontade do Senhor. Qual é a fala de Deus para Elias? Volta. Qual é a fala de Deus para Agar? Volta. Agar, volta e humilha-te. Elias, volta, tem trabalho a ser feito. Pastor, eu vou entregar hoje. Vai mesmo? Para quem? Para o pastor. Foi o pastor que te deu? Não sabia. Não foi o pastor que me chamou. É mesmo? O nome do seu pastor é Jesus. Você já, antes de entregar alguma coisa que Deus te deu, antes de entregar para o pastor, você já pensou, Deus, eu vou entregar para ti aquilo que o Senhor me deu? A Bíblia fala a respeito de alguém que pegou aquilo que Deus havia dado e escondeu, enterrou, mas no dia da cobrança, do acerto, no dia da prestação de conta, ele chegou lá, Senhor, eu tinha um talento só. Eu tinha um só, e eu peguei e escondi. Eu não multipliquei. Jesus olhou para mim, servo mau e negligente. Meu irmão, aquilo que você tem não é seu. Aquilo que você tem não é seu, não é herança, porque seu pai é melhor do que o pai de ninguém. Não é propriedade sua para você usar como quer. Aquilo que você tem, quem deu foi Deus. Aquilo que você faz, quem lhe capacitou para fazer foi Deus. Aquilo que você está fazendo foi Deus que lhe chamou para fazer. Faça da forma que Deus lhe chamou para fazer. Vai ter afronta, vão lhe ameaçar, vão lhe ofender, mas faça a vontade do Senhor para a tua
da vida, e é melhor servir a Deus do que servir a si e aos outros. É melhor servir a Deus, irmãos. E a Bíblia nos diz, eu caminho para encerrar, a respeito de um homem, que é o personagem bíblico, depois de Cristo, mais intrigante, mais apaixonante da Bíblia, por nome Pedro. O autossuficiente. Parece que é o que mais conhecia. Ele achava que mais conhecia. Era o que mais confiava em si. Mas a Bíblia diz a respeito deste homem, irmãos, de falas tão lindas para Cristo, quando Jesus, e às vezes a pessoa fala, não, Jesus não manda ninguém embora, não. Não, Jesus faz a oferta. Você quer ficar? Quem quiser, vira após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. É se você quiser. Se você não quiser, pode ir. Pode ir, pastor? Pode. A Bíblia diz que pode. Jesus olhou para os discípulos e falou assim, olha, eles estão indo embora, tem uma galerinha indo embora, vocês querem ir também? Pode ir. Pedro levanta e fala assim, para quem iremos nós? Tu tens palavra de vida eterna, nós temos crido e visto que tu és o Cristo, vindo de Deus. Mas Pedro, se você quiser ficar, fica, se não quiser, ninguém está te obrigando. E a Bíblia diz, irmãos, que num determinado dia, quando eles estão lá no meio do mar e sendo açoitado, varrido pelas ondas, vem Jesus andando por sobre o mar. Aí o Pedrão olhou e falou, Jesus, se és tu, manda-me ter contigo. Jesus falou, vem. Pedro sai do barco. Eu não sei o que Pedro às vezes tinha na cabeça, irmãos, porque não tem coragem nem de entrar no barco, que dirá sair dele. Não, mas Pedro era, meu irmão, o camarada andou sobre o mar. Ah, mas ele afundou. Mas eu quero saber que o camarada afundou, meu irmão. Ele andou. Tu já andou em cima do mar? Não, então tu não pode falar nada. Ele andou, meu querido. Ele creu que era Jesus e ele foi. Mas ele afundou. Mas se fosse eu, meu irmão, já estava lá no fundo fazia muito tempo. Muito antes de Pedro. Quando Pedro começou a afundar, meu irmão, já estava morto. A Bíblia diz, meus irmãos, confiante do jeito que era em si mesmo. Jesus falou para Pedro, Pedro, um de vós há de me trair, falando para os discípulos, Senhor, Pedro, jamais, eu vou te negar, nunca, Senhor. Jesus olhou para Pedro e falou, tu, que nunca vai me trair, tu vai ser o primeiro. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Pedro nega Jesus. Jesus olha para Pedro, Pedro chora amargamente. Mas quando Jesus ressuscitou e está falando com as mulheres, o anjo falando com as mulheres, a fala do anjo para elas era assim, manda dizer aos meus discípulos e a Pedro, que eu vou adiante deles. Manda dizer aos meus discípulos e a Pedro. Eu preciso fazer uma ressalva com esse camarada aí, porque ele está arrebentado, eu preciso ir adiante, eu preciso conversar com ele, o negócio é particular. Jesus nos trouxe para uma conversa particular. Não, Deus está falando no meio do povo, eu não quero saber. Jesus está falando com você pessoalmente. A conversa é um tete a tete, como tinha no passado. É olho no olho, é rosto no rosto. Jesus está lhe chamando para um particular. E quando Pedro ouve, a Bíblia diz que Pedro correu lá no túmulo, Jesus não estava, ele volta correndo, e aí eles meio desconfiados, a Bíblia diz que eles estão no cenáculo, eles estão reunidos, a Bíblia diz, eles estão reunidos na casa, fechadinho, lá tudo escondidinho, a Bíblia diz que Jesus entrou, paz seja convosco, e a Bíblia diz que os homens temeram, os discípulos temem, sobem na sua cabeça um pensamento, é um fantasma, Jesus fala assim, toca aqui, eu tenho carne, dá alguma coisa para eu comer aí. E a Bíblia diz que Jesus sumiu na frente deles. Tomé não viu, Jesus volta, já que você não viu, Tomé, você não creu porque você não viu, a Bíblia diz que Jesus voltou, veio outro dia ainda, e se encontra com eles e diz a mesma coisa, paz seja convosco. Olha para Tomé, Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Toque aqui, você disse que não tocasse do meu lado, tu não ia crer, então toca aqui. A Bíblia diz que Tomé adorou a Jesus naquele momento. Mas percebe, irmão, Jesus não dirigiu a palavra a Pedro. Tem horas, irmãos, que dói muito mais um silêncio de Deus do que uma repreensão.
Tem hora que um olhar de Cristo para nós dói muito mais do que uma repreensão. Às vezes, eu me lembro quando a gente era mais novo, e vivi minha adolescência fora da igreja, mas eu me lembro de muitas pessoas falando isso. Vai vir alguém que profetiza. Eu disse hoje, ainda conversando com a minha mãe, parece que as profecias estão sumindo, porque a profecia hoje, o negócio é Jesus te dá, Jesus faz aqui e vai te abençoar e tal. Não tem mais uma profecia com pecado, meu irmão. Essas profecias parece que desapareceram, parece que gastou no tempo, parece que Deus não nos repreende mais. Mas às vezes, irmãos, só o fato de Deus falar algo um pouquinho mais duro com a gente já sabe onde errou. Não precisa nem Deus falar com a gente o que a gente errou. Eu falei, eu sei o que você fez. Pronto, acabou, meu irmão. A gente já desmonta porque a gente sabe o que fez. Melhor do que qualquer um. Nós sabemos aquilo que está no nosso ser. E Jesus sabe melhor do que a gente. E Jesus não se dirige a Pedro. Mas passado alguns dias, irmãos, a Bíblia diz que os homens... Pedro decide e falou, quer saber do negócio? É melhor eu ir pescar. A Bíblia diz que Tiago e João olham e falam, eu também vou. Mais 2 discípulos falaram, entre os 5 no barquinho e vão pescar. Pesca o quê, meu irmão? Nada. Talvez na memória de Pedro, penso eu, ele relembre daquela primeira pescaria onde Jesus lhe chamou na beira do lago de Genezaré. E ele não pescou nada, e Jesus falou, pescaram alguma coisa? Não, já estão lavando a rede aqui, já acabou o negócio, esse negócio que entra no barco, faze-te ir a mar alto e lança a tua rede. E a Bíblia diz que ele lança a rede, traz a rede cheia. Eu imagino Pedro lançando. Eu imagino naquele dia que ele falou, vou pescar. Ele lança a rede, traz nada. Lança a rede, traz nada. E aí alguém lá na beira da praia grita, filhos, vocês pescaram alguma coisa? Irmão Pedro, irmão João, irmão Tiago diz, não pescamos nada. E aquele que está na praia diz, pega a rede de vocês e lança para o lado direito. A Bíblia diz que eles vão lançar, então não tem nada a perder. E lançou, quando lançou que puxou pesada, Pedro disse, é o Senhor, eu conheço esse aí, eu sei quem ele é. Que Pedro lançou-se no mar, vai nadando até Cristo e vai para o encontro. Jesus chamou Pedro para ser pescador de homem e ele não desistiu do projeto. Jesus não desistiu do projeto pela sua ação. Jesus não desistiu do projeto. Pastor, mas eu errei. Eu também, meu querido. Mas Jesus nos ama e Ele nos chamou conhecendo quem éramos lá fora, sabendo o que faríamos quando estivéssemos aqui. Ele não desistiu de nós. Foi por isso que ele deu a sua vida na cruz do Calvário. Ele não desistiu da obra que tem a realizar na sua vida. Ele não desistiu do projeto que tem a realizar na sua vida. Disse a Bíblia que Jesus chega em Pedro e fala, Pedro, depois da janta, com a barriga cheia, ele olha para Pedro e fala, Pedro, você me ama? Ô Pedro, perguntar um negócio para tu. Você gosta de mim? Ele gosta. Então tá bom. Apacenta meus cordeiros. Passou um tempinho, Jesus pergunta, ô Pedro, tem certeza que você gosta de mim? Eu gosto, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, a Bíblia diz que Pedro mudou o semblante, que Jesus perguntou de novo. Você me ama, Pedro? E aí talvez no coração de Pedro bateu tudo aquilo que ele tinha feito. Mas perceba, Jesus não fez uma acusação para Pedro. Jesus não acusou Pedro de nada. Jesus não veio acusar ninguém, meu irmão. Jesus veio salvar. Jesus veio nos libertar. Jesus veio nos transformar. Jesus nos veio dar vida nova. Jesus veio concretizar o projeto de Deus na tua vida. Jesus veio concretizar um plano na sua história. E este plano passa pela cruz. Meu querido, a Bíblia diz que se nós pecarmos,
precisarmos, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação, o aplacar da ira de Deus contra a nossa vida. Ele que propiciou o amor de Deus nos alcançar. Ele não desiste de nós. Ele não desiste da sua vida. Ele não desiste de você. Por que é que você tem olhado para trás? Por que é que você tem ido voltar para onde você estava, da onde Jesus te tirou? Teu coração tem sondado lá atrás, mas Deus te trouxe aqui hoje para dizer: você não é chamado para voltar, você é chamado para o céu. Continue no caminho que Jesus lhe chamou. Permaneça no seu lugar, meu querido, fazendo a vontade do Senhor. É esta palavra que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para lhe transmitir. Jesus não lhe chamou para voltar atrás. Jesus não lhe chamou para ficar olhando pelo retrovisor da vida e dizer que quando você estava no mundo está melhor do que está aqui. Tem luta, mas tem Cristo. Tem aflição, mas tem Cristo. Tem luta, mas tem o Espírito Santo. Tem dor, mas tem bálsamo. Tem problema, mas tem solução de Deus. Tem enfermidade, mas tem cura. Tem problema, mas tem solução da parte de Deus. Tem aquilo que em Deus você precisa continuar prosseguindo para o alvo que é Cristo. Permaneça, siga avante, mesmo adiante de problemas. Continue, prossiga. Nós somos daquele que avançam para a salvação. Meus irmãos, vamos nos colocar em pé. Eu queria orar com os irmãos. Eu não vou chamar você para vir aqui para frente. Pastor, não vai ter aquele movimentão? Vai não, se quiser tocar, meu jovem, fica à vontade. Eu gosto. Mas eu queria orar por você. E eu quero que você permaneça no seu lugar. Tem um hino, se as meninas conseguirem me ajudar, eu não consigo mais cantar não, que eu acho que minha voz já foi embora. Mas tem um hino que ele chama-se Vou Seguir. Acho que vocês conhecem. Chama-se Vou Seguir. E ele diz: se você já pensou em desistir, tenha fé. Tenha fé, meu irmão. Obrigado, meu querido. Continue. Eu acho que eles estão aí mesmo. É isso aí. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender, que o crente até mesmo chorando, ele clama por quê? Se chorar, chora nos pés do Senhor. Tem Jesus como seu consolador. Se eu sofrer, uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O crente não deixa a cruz, mas é bater. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado desse jeito, desistir porque vou seguir. Tá querendo voltar por quê, meu irmão? Tá querendo parar por quê, meu irmão? Não desista do projeto de Deus para sua vida.
Não desista pelas lutas. Tem luta, mas tem vitória da parte de Deus para ti. Tem luta, mas tem vitória da parte de Deus para tua alma. Vai ter aflição, mas tem cura, tem resposta, tem solução, tem ajuda do Espírito Santo de Deus para ti. Não volte, permaneça fazendo aquilo que é a vontade do Senhor. Aleluia. Nos braços de Jesus, quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa, não vai bater o fim. Se cair mil ao seu lado, ele não sabe não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus não tem aos seus anjos para proteger. Nem batendo desse jeito. Feche os teus olhos, meu irmão, vamos orar. Peça a Deus graça para você prosseguir nesta noite. Existe uma diferença entre persistência e insistência. A insistência é como se eu quiser atravessar essa parede aqui e eu fico aqui fazendo assim. Não dói, pastor? Lógico que dói. Mas eu continuo. Você não vai passar, mas eu vou continuar aqui. Não muda o método não, eu sou insistente. Teimoso. O nome do insistente é teimoso. Porque ele sabe que não vai abrir a parede, mas ele vai continuar. E o persistente? Deu certo aqui. Eu vou tentar em outro lugar. Aqui acho que cai, né? Não posso bater. Não abre? Mas aqui abre. Muda o método, mas não saia do seu lugar. Mude o método, mas não saia do seu lugar. Persista, Deus lhe dará vitória. Pai bendito, no nome de Jesus. Ó Deus, nessa madrugada nós oramos, Senhor querido, ó Deus, com a tua igreja, Pai. Nos ajuda a permanecer firmes em direção ao alvo, Senhor querido. A tua palavra diz que tem recompensa da tua parte para nós. E aquele que for até o fim, Senhor querido, receberá de ti, Senhor querido, a coroa da vida. Senhor, em nome de Jesus Cristo, abençoa a tua igreja. Dá graça, Senhor querido, para que mesmo diante das lutas nós permaneçamos firmes na tua presença, Senhor, glorificando o teu nome. E ainda que seja diante de lutas, permaneçamos na tua presença, Senhor. Guarda a nossa vida, nos reveste, Senhor querido, ó Deus eterno, nos enche do teu Espírito, Senhor querido, que a tua armadura, Senhor querido, seja, ó Pai, ó Deus, ó Pai, esteja sobre a nossa vida, ó Deus, ó Pai eterno, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, Senhor, ó Deus, cingindo os nossos lombos com a couraça da justiça, os nossos pés calçados na preparação do Evangelho, Senhor, prontos para, Senhor querido, as investidas do adversário. Nos ajuda, nos sustenta, nos dá da tua graça, Senhor. Eu peço a tua bênção sobre aqueles que aqui estão, sobre as suas famílias aqui representadas, sobre a igreja do Senhor, sobre os teus servos, Senhor querido, ó Deus eterno. Nós oramos, cremos, Senhor querido, na resposta oriunda da tua parte, e assim te agradecemos por todas as coisas, no nome santo de Jesus. Os que creem e recebem, digam amém. Que Deus abençoe.